capítulo 1 de João. E eu quero que você leia o primeiro versículo, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Esse texto está se referindo a Jesus. Ele está falando, olha, lá no princípio, lá em Gênesis, ele estava com Deus. Ele já existia. Jesus já existia. Mas aquele que era o verbo, aquele que é a palavra, aquele que também é Deus, aquele que já existia desde o princípio, desde o início de tudo, ele se tornou carne. Ele se tornou homem. E ele se desfez da sua glória, ele se desfez do poder que ele tinha, e ele decidiu, olha, vou à terra como homem, para que eu possa levar salvação. Então nós estamos falando de alguém, nós estamos falando de uma pessoa que saiu da sua glória, se tornou homem, por amor a mim e a você, como um plano perfeito, como o plano A de Deus para a salvação da humanidade. Eu e você nascemos no pecado. Eu e você, todos os dias, precisamos mortificar a nossa carne, matar a nossa carne todos os dias. Por quê? Porque todos os dias existem tentações, todos os dias existem propostas de Satanás para as nossas vidas, todos os dias a nossa carne fala mais alto do que o nosso espírito muitas vezes. Então há uma briga constante, porque nós não somos perfeitos. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, a partir do momento que nós entendemos que Jesus, Ele existe desde o princípio, que Ele é Deus e que Ele se entregou por mim e por você numa cruz, essa maldição do pecado sobre nós, ela é quebrada e nós somos salvos. Se antes de Jesus nós somos condenados ao inferno, crendo em Jesus, nós somos condenados ao céu. Se antes de Jesus nós não temos acesso a Deus e nós não recebemos o perdão, após Jesus nós temos acesso a Deus e somos perdoados. Aqui nesse texto, a Bíblia ela vai falar um pouco mais à frente sobre João Batista. E João Batista foi um homem que a missão dele foi preparar um caminho para Jesus. Ele pregava no deserto, ele pregava para as pessoas. A Bíblia diz que ele usava roupa de pelo de animal e comia gafanhoto. Mas a missão dele era preparar o caminho. E eu quero dizer para você que um caminho está sendo preparado para que você acesse ao Cristo, para que você acesse a Deus. E hoje, eu quero falar com você sobre essa nova vida em Jesus, esse novo passo em Jesus. Olha só, João, no versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está dizendo, aquele que é a palavra, aquele que é poderoso, aquele que é o verbo, aquele que é Deus, se fez carne e viveu entre nós, andou com a gente, esteve com a gente, realizou milagres, pregou a palavra, falou do evangelho.
nós caminhamos junto com Ele. Aquele que era o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus, saiu do seu lugar para caminhar comigo e com você. Para caminhar comigo e com você. Agora, por que alguém sai de um lugar de glória para se tornar carne como eu e você e caminhar comigo e com você? Que a gente nem merece nada disso, mas Ele se fez carne para andar com a gente. Porque existia um propósito maior: o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pela redenção da humanidade. Cristo veio, Cristo subiu aos céus, e Ele mandou o Espírito Santo dele aqui, para habitar em mim e em você. Eu quero dizer para você que, se de uma forma literal, João está dizendo, realmente Ele caminhou com a gente em carne e em osso. Pode ser que agora Jesus não esteja caminhando entre vocês em carne e osso, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Jesus está com você todos os dias. Jesus, Ele te traz uma nova vida. Jesus, Ele te traz um tempo novo. Jesus, Ele te traz uma perspectiva de vida, uma perspectiva de propósito. Mas além dessa perspectiva de vida e de propósito, Ele te traz um destino. Ele te traz um lugar para onde você vai quando Jesus voltar. Que é na glória, que é nos céus, que é com Deus. Só que você precisa entender que aquilo que Deus tem para você não é só para quando você morrer, não é só para quando Jesus voltar, não é só para quando você estiver no céu, mas há algo que Ele te dá, que você tem acesso aqui na terra, que é uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de prosperidade, uma vida de salvação, uma vida acessando o reino do Senhor. E a Bíblia, ela continua dizendo, e olha só, as pessoas que estavam perto de João Batista, viam as atitudes dele, e questionavam João, perguntando, João, ou melhor, perguntando, quem que é você? Você é um profeta? Você é Elias? Você é o Cristo? Quem é você? Por que você está batizando? Por que você está fazendo essas coisas? Mas João diz, olha, eu apenas batizo com água, versículo 26. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele está falando, olha, eu estou aqui, mas existe alguém que está no meio de vocês, que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do pé dele. Eu não sou digno nem de lavar o pé dele. Eu não sou digno nem de ficar no chão ajoelhado adorando ele. Escuta, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Precisamos reconhecer que Cristo é o único caminho para a nossa vida. Precisamos reconhecer que Jesus é aquele que tem um propósito, destino para nós, é aquele que nos traz salvação. Não existe salvação em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Não existe nenhum outro Deus a não ser Cristo Jesus. Não existe nenhum plano perfeito, nenhum cordeiro perfeito a não ser Cristo Jesus. E essa noite o Senhor está convidando você a crer nessa palavra, a crer neste Jesus. A Bíblia, ela diz, no versículo 29, eu quero que você acompanhe comigo aí. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Escuta, João, ele está trazendo para nós um entendimento sobre o momento que ele batiza Jesus Cristo. Porque quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio como pomba sobre ele e repousou sobre ele. Jesus se batizou. Jesus desceu as águas. Jesus se permitiu ser batizado por um homem pecador. Mas ele entendeu que aquele era um propósito, que ele deveria fazer aquilo para que os outros entendessem que é importante nascer de novo. Ele veio mostrar que é importante um novo nascimento para nós. Olha aqui para mim, preste atenção. Em Lucas 3, versículo 21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Olha aqui, preste atenção. Se nós nascemos debaixo do pecado, significa que quando nós estamos em Jesus é necessário nascer de novo, só que dessa vez do Espírito. E o que eu quero trazer aqui para você, e o entendimento que eu quero te trazer aqui hoje, é que chegou o tempo de você nascer de novo, mas dessa vez do Espírito. Se você começou uma caminhada com Jesus, se você aceitou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, eu quero dizer que a sua caminhada ainda tem mais um passo, ainda tem mais uma etapa, que é descer as águas, que é nascer de novo, que é se tornar uma nova criatura, que é renunciar o teu passado, renunciar o velho homem, e entender que em Deus há um tempo novo para você, há uma nova vida, há uma nova história. Se você crê em Jesus, se você já está na igreja há muito tempo, e você está com dúvida, você está com medo, eu quero te dizer, não tenha dúvidas, não tenha medo, porque se você crê em Jesus, o próximo passo é descer as águas, é nascer de novo, é enterrar o passado, é enterrar o velho homem, é enterrar a vida miserável e começar um tempo novo com Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus é batizado, ele dá início ao seu ministério. Escuta, quando você se batiza, Deus traz coisas novas para a sua vida. E talvez você queira servir a igreja, servir algum ministério, desenvolver o seu chamado. E o que está te impedindo, o que está ainda faltando, é você descer as águas. A minha mensagem hoje é te encorajar e te mostrar que há mais um passo na caminhada cristã.
O primeiro deles é você aceitar Jesus. E o segundo deles é você se batizar e nascer de novo. É você mostrar publicamente para as pessoas a sua escolha. É você mostrar publicamente para as pessoas o que você quer para a sua vida. Dia 9 de julho é uma data muito importante. Olha aqui para mim, preste atenção. No dia 9 de julho de 2008, dia 9 de julho de 2008, eu estava na minha casa, eu tinha 15 anos, eu estava de boa, com cabelo grande, queria cortar o cabelo. E aí meu pai e minha mãe chegou, falou assim, ó, tá tendo uma festa, ali no Largo da Feira, estão cortando o cabelo de graça. Eu falei, nossa, é pra mim. Tá o cabelo de graça. E aí eu fui, eu e o pastor David, que é o pastor de jovens aqui da igreja. Nós fomos na festa, e a gente pegou uma fila. Chegou a nossa vez de cortar cabelo, cortamos o cabelo. E a irmã que cortava o cabelo, ela fazia assim, cortava o cabelo e demônio. Cabelo e na minha cabeça, né? Eu acho que ela já foi cortando, orando, Senhor, tira essa perturbação desse menino. Então no dia 9 de julho, fui cortar o cabelo, mano. Só queria cortar o cabelo. Mas naquele lugar, naquela fila, 2 pessoas me abordaram, que eram da igreja, 2 salva-vidas. Pegaram o meu nome, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Toda semana me ligavam. E eu, é isso aí. Amém, tchau. E um dia eu comecei a vir para a igreja, de tanto que me ligaram. E cara, dia 9 de julho agora, desse ano, vão fazer 17 anos que eu me converti. Por conta de uma festa, por conta de um corte de cabelo. E 17 anos, é a idade de alguém aqui, né? Nossa, tô velho. Mentira, tô super novo e bonito. 17 anos. Fui numa festa para cortar o cabelo. Mas naquela festa, naquele corte de cabelo, Jesus estava me esperando. Jesus estava me esperando para transformar a minha vida. E no ano de 2010, eu me batizei. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E sabe por que eu não me batizei antes? Foi 2009. Sabe por que eu não me batizei antes? Porque a minha mente ela era carregada de dúvidas, carregada de incertezas. E eu pensava, se eu me batizar, eu vou ter que andar igual um santo, um robô. Porque se eu pecar já era, lascou, perdido. Deus vai me mandar para o inferno. E a minha mente era carregada de medo, de dúvidas. Mas um certo dia o Senhor ministrou meu coração. E Ele me fez entender que a partir do momento que eu deixasse de lado os meus medos e as minhas dúvidas e confiasse nele, o responsável pela mudança e transformação seria Ele na minha vida e não eu. E a partir de então, Jesus começou a mudar a minha vida. Eu decidi me batizar, desci as águas. E começou um processo de santificação que vai ser até o dia que Jesus voltar. Eu erro, tenho minhas falhas, tenho os meus erros. Mas eu sei que há um Deus comigo, que me guarda, que cuida de mim. O que eu quero dizer para você é que talvez você está igual eu, com dúvida, com medo, com insegurança. Mas eu quero dizer que quando nós nos entregamos, quando nós descemos as águas, o Senhor cuida de nós. E Ele é o responsável por transformar a nossa vida. Ele é o responsável por nos santificar todos os dias. Cara, me virei pastor, nem imaginava. A Bíblia diz que quando Jesus se batiza, Ele começa o ministério dele, Ele começa a realizar milagres, a ministrar. Eu me batizei e a partir de então, eu tive um processo dentro da igreja e hoje eu sou o pastor. O que eu estou dizendo para você é que o batismo vai transformar o seu futuro, o seu ministério. Eu creio, em nome de Jesus, que quando você descer as águas, Deus vai virar uma chave.
E vai te apontar um destino novo. E quem sabe daqui a alguns anos você seja o pastor ministrando aqui nesse lugar. Você vai ser o próximo evangelista, o próximo pastor, cuidando de adolescentes, de jovens, de crianças, não sei. Um tempo novo. E julho ainda é mais especial, porque agora em julho eu completo 10 anos pastoreando o NGA. 10 anos no NGA já. É muito tempo. Então preste atenção. Há uma chamada de Deus. Que não existe uma condição. Existe apenas uma questão de fé. Crer. E essa noite, quero que você no seu lugar, feche os teus olhos agora. Sentado mesmo, feche os teus olhos. Eu quero orar. Feche os teus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um que está aqui. Eu declaro que nenhuma dúvida tem poder sobre a mente deles, nenhum medo, nenhum trauma. Eu declaro mentes e corações abertos. Eu declaro, meu Deus, que aqueles que estavam com medo de alguma forma de se batizar, de entregar a tua vida ao Senhor, eu declaro quebrado em nome de Jesus toda ação mentirosa, Pai. Eu declaro eles livres. Declaro, meu Deus, em nome de Jesus, um povo cheio da tua presença e da tua glória. Eu creio que ministérios vão começar, Pai, a iniciar a partir desse batismo. Eu declaro que dia 9 de julho será um mega batismo, Pai. Nós vamos celebrar juntos a decisão de centenas de vidas, ó Pai, que optaram em começar uma vida com o Senhor. E eu creio que daqui, destes adolescentes, nós teremos um exército se batizando. Se essa noite você está aqui, você estava com dúvida ou com algum medo, mas depois dessa palavra você decidiu e entende que é o momento de você descer as águas e se batizar no dia 9 de julho. Levante a sua mão, deixa eu ver você. Deixa eu ver você. Todos os anos nós batizamos centenas de adolescentes. Já tem uma galera lá em cima fazendo uma aula, mas quero que você desça as águas também. Se tem alguém aqui, levante a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Foi todo mundo. Alguém aqui decide se batizar nesse dia 9 de julho? Levante a sua mão. Deixa eu ver. Não? Aleluia. Glória a Deus. Mas da mesma forma, eu quero te dizer que se Deus falar com você, manda uma mensagem pra gente. Procura a gente no final do culto. Procura a nossa equipe. Nós estamos disponíveis para te ouvir, para te atender e te ajudar nessa missão que é descer as águas. Eu creio em nome de Jesus, que existe algo novo de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.